Hoje é o domingo, dia 12 de dezembro de 2021. Nós estamos no período do Advento, que é um período onde nós nos preparamos para a celebração natalina, a celebração da encarnação de Deus e, na verdade, participamos efetivamente deste tempo tão importante para a nossa vida espiritual, a fim de que possamos absorver com mais propriedade essa celebração, que não é uma celebração cultural, é uma celebração cristã. O Natal é justamente o grande evento da humanidade e é o evento quando Deus toca a terra, toca a história, toca o ser humano. Nós somos os cristãos presbiterianos da Covilhã, estamos desde o ano passado, ou melhor, dezembro de 2020, a transmitir, fazer essas transmissões aqui desta terra maravilhosa que é a cidade da Covilhã, aqui bem na beira interior. Você pode nos seguir pela página do Facebook, Cristãos Presbiterianos da Covilhã, pode também aceder ao YouTube. Nós temos também feito as transmissões através do YouTube. Todos os domingos nós temos as transmissões a ser gravadas e então colocadas ali no YouTube também como Cristãos Presbiterianos da Covilhã. Você também pode achar como Presbiterianos da Covilhã. Nós, então, hoje esperamos que você esteja bem e que nós possamos partilhar desses momentos, desses poucos minutos que temos justamente no domingo. Nós estamos encerrando o dia de domingo. É natural que depois de um dia de descanso, vale a pena podermos meditar nas Sagradas Escrituras. E é para isso que nós estamos aqui. Queremos anunciar o Evangelho de Jesus Cristo por meio da Bíblia. E se você ainda não teve a oportunidade de conhecer a Bíblia, então fique conosco, porque será um tempo onde nós vamos meditar a respeito de eventos, acontecimentos bíblicos, mas naturalmente que envolvem a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Então, hoje, como é o tempo do Advento, e próximo domingo é o último domingo antes do Natal, nós vamos falar sobre mais um episódio, ou melhor, uma história que de fato marcou o ser humano, marcou a vida do ser humano. E nós vamos dar um título aí para o nosso tempo aqui agora, que são justamente as histórias marcantes, as histórias que marcam a vida do ser humano pela obra divina. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a relação de Deus com Maria de Nazaré. Vamos perceber aqui alguns pontos fundamentais a respeito desse relacionamento que um dia, como a Bíblia nos descreve, começou quando Maria ela recebeu o anjo Gabriel, e quando este anjo anunciou que ela seria a mãe do Filho de Deus. Então nós vamos fazer um apanhado, nós vamos compreender alguns detalhes a respeito desse acontecimento que marcou a vida de Maria de Nazaré e também marcou a vida de todos nós.
Vamos então ao texto principal deste evento, que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 1. E Lucas, ele é de fato o único evangelista que narra este acontecimento em seus pormenores. Nós temos, por exemplo, em Mateus, no Evangelho de Mateus, alguma informação, mas ela não é tão detalhada quanto nós podemos perceber aqui em Lucas. Então, vamos ler as palavras do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. E vamos também, antes, nos lembrar das palavras do salmista, quando ele, na sua oração, ele diz que as palavras do meu pensamento, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e libertador meu. Então, essa é a nossa oração também. Queremos orar no sentido de que Deus, o Senhor Todo-Poderoso, ilumine o nosso coração, a fim de que possamos perceber aquilo que os olhos humanos ou que os ouvidos humanos eles não conseguem perceber. Somente o coração pode perceber. E por isso, nós, quando abrimos o texto sagrado, nós oramos também pedindo, como pediu o salmista no Salmo 119, versículo 18, quando ele diz: Senhor, abre os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei. Então, certos de que é o Espírito Santo que nos ilumina, não é apenas uma palavra humana, mas, sobretudo, a palavra de Deus, nós nos lembramos então de Lucas, capítulo 1, versículo 26 a 38. Em primeiro lugar, nós vamos fazer essa leitura. Posteriormente, podemos fazer outras leituras. Mas preste bem atenção nesse trecho das Escrituras, neste Evangelho. Assim nos diz o Santo Evangelho. Quando Isabel estava grávida de 6 meses, Deus mandou o anjo Gabriel a Nazaré, na província da Galileia, para falar com uma virgem chamada Maria, que estava noiva de José, descendente do rei Davi. O anjo aproximou-se dela e disse-lhe: Eu te saúdo, ó escolhida de Deus, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e perguntava a si própria o que queria dizer aquela saudação. Então o anjo continuou: Não tenhas medo, Maria, pois foste abençoada por Deus. Ficarás grávida e terás um filho, a quem vais pôr o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado o Filho do Deus Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu antepassado Davi. Governará para sempre os descendentes de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Maria perguntou então ao anjo: Como é que isso pode ser se nunca tive marido? O anjo respondeu-lhe: O Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder de Deus, do Deus Altíssimo, te envolverá com a sua sombra. Por isso o que vai nascer é santo e será chamado Filho de Deus. Também a tua parente Isabel vai ter um filho, apesar da sua muita idade. Dizia-se que era estéril, mas já está no 6º mês. É que para Deus
não há nada impossível. Maria disse então: Eu sou a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. E o anjo retirou-se. Este é um dos episódios mais marcantes que temos nos evangelhos. Temos histórias que de fato marcam a vida de todos nós. Histórias fortes, histórias traumáticas também, acima de tudo, histórias difíceis, complexas, complicadas, coisas que nem sempre conseguimos entender, histórias de vida que ocorrem com toda a gente. Nós temos, cada um de nós carregamos na nossa história, histórias do passado que têm e possuem consequências no nosso presente e, por que não também dizer, no nosso futuro. Mas a verdade é que, apesar das nossas histórias, sejam elas boas ou não, alegres ou não, é importante que percebamos um princípio fundamental com respeito a Deus e a nossa história. A verdade é, meu querido e minha querida que estão a nos seguir nessa transmissão. A vida humana, a nossa vida, ela só tem sentido quando Deus toca a nossa história. Porque se Deus não tocasse a nossa história, ou se Deus não se desse a conhecer a nossa experiência, a nossa realidade pessoal, existencial, nossas vidas seriam vidas sem sentido, vidas sem razão para viver. E é também importante que, quando vamos à história bíblica, ou à Bíblia principalmente, nós consigamos perceber que Deus é o autor de toda a história. O Deus soberano que criou este universo, ele é o autor da história desta humanidade. Ele está a dirigir essa história. Ele é o soberano. Portanto, é fundamental que, quando nós nos deparamos com essa história ou com este evento, quando Maria recebe um ser celestial, e que este ser anunciará a ela que ela será a mãe do Filho de Deus, e deste Deus que vai se encarnar no seu útero, que vai passar 9 meses a ser gerado com o seu sangue, como que a própria Virgem Maria, alimentando-o diretamente pelo cordão umbilical. É importante que, além disso, possamos perceber que Deus é o autor da história. E que Deus tem um plano, que Deus tem um propósito. Não somente um propósito amplo, que é envolver este universo sob o seu domínio pleno, mas também ele tem o domínio da nossa existência, da tua existência e da minha existência, da sua vida e da minha vida. Por isso, nós devemos nos lembrar, como diz a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4, ele nos diz assim, escreve aos Gálatas e diz: vindo, porém, o tempo devido, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei judaica. E mais importante ainda é nos lembrar, que possamos nos lembrar de João capítulo 1, versículo 14, quando nos diz que, embora a palavra seja Deus,
capítulo 1 do Evangelho de João, versículo 14 nos diz que esta palavra se fez homem, se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ora bem, Gabriel, um ser sob o comando e o controle de Deus, Gabriel agora é enviado da parte de Deus para que anuncie nas palavras, no linguajar, no entendimento daquela adolescente chamada Maria, que agora ela seria, então, a que por ela Deus se encarnaria. Ela recebe, então, esse ser celestial. Eu, de fato, não sei o que é receber um ser celestial. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas a verdade é que os seres celestiais, eles trafegam entre o mundo visível e o mundo invisível. Eles são os agentes e mensageiros de Deus. Eles são ministros servidores para o bem daqueles que foram escolhidos, salvos, amados, santificados por Deus. E então, ele é quem será o agente dessa grande notícia. E, por incrível que pareça, se você perceber, especialmente, como nos diz o capítulo 1, versículo de número 28, por exemplo, quando Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, na província da Galileia, para falar a uma virgem chamada Maria, que estava noiva de José, descendente de Davi, o anjo então nos diz, versículo 28, preste bem atenção. Aproximou-se dela, de Maria, e disse-lhe: Eu te saúdo, ó escolhida de Deus, o Senhor está contigo. Ele então não somente vai enviar, ou irá enviar um anúncio da parte do Deus Todo-Poderoso, mas ele vai tratar com toda a honra. Maria vai ser saudada pelo anjo Gabriel de uma maneira diferente. Diferente por quê? Porque o anjo Gabriel, ele trata Maria com tamanha honra. Em algumas versões um pouco mais clássicas, a palavra do anjo é salve, salve, e é justamente um ato onde este salve tem a ver com uma presença, uma maneira de tratamento extremamente elogioso, um tratamento elogioso. Mas por que será que Maria é tratada dessa maneira? Então vamos olhar para o versículo 28 e vamos perceber aqui, em primeiro lugar, ele a trata com tamanha honra, primeiro porque Maria, ela é imagem e semelhança de Deus. Veja que o anjo não é uma imagem e semelhança de Deus. O anjo, ele é um ser celestial para cumprir propósitos divinos. E esse objetivo, o objetivo da existência desse ser celestial é justamente essa. Maria não. Maria, bem como todos nós, ela possui sobre ela a marca de que ela é imagem e semelhança de Deus. Por isso, os anjos, eles tratam estes homens, essas mulheres, estes seres humanos com tamanha deferência.
Maria, então, é tratada com honra, porque, em primeiro lugar, ela é imagem e semelhança de Deus. Mas essa semelhança de Deus, ela não é apenas uma primeira razão, mas a segunda razão é de que Maria fora eleita, escolhida. Veja só o que nos diz aqui no versículo 28, nos diz assim: eu te saúdo, ó escolhida de Deus, ó eleita de Deus. E essa eleição, nós sabemos que ela não acontece no nosso tempo. Maria, ela é escolhida, amada, selecionada por Deus antes da fundação do mundo. Antes de que o mundo viesse a existir, o plano total do ser humano já estava planeado, já estava apontado por Deus. E Maria agora não é apenas eleita para a salvação, mas é eleita também para servir ao Senhor enquanto ela está nesta terra, enquanto a sua vida existir nesta terra. Então, ele a chama de escolhida, escolhida. E em terceiro lugar, Maria é tratada com essa deferência justamente porque Maria achou graça diante de Deus. Mas o versículo 28 nos diz justamente isso. Ou melhor, especialmente o versículo 30, quando o anjo Gabriel nos diz, e diz a Maria: não tenhas medo, Maria, pois foste abençoada por Deus. E a palavra bênção, ela tem a ver com graça. A palavra bênção tem a ver com presença divina. Deus, então, havia escolhido esta jovem para ser a mãe do Salvador. E um pouco mais além, nós percebemos que onde é que nós vamos encontrar a graça aqui, a graça de Deus. Porque Deus não escolheu Maria dependendo dos seus méritos. É bem importante que nós aprendamos isso. Maria não foi mais especial porque Maria, na sua vida, ela é um ser humano, e como ser humano, ela tinha a mesma tendência que nós temos ao pecado, ao erro, a tendência a pensar só em si, mas ela foi, sobretudo, escolhida, e por isso a graça de Deus se fez presente. O que é graça? Graça é um favor imerecido. Graça é algo que é dado mesmo sem que nós venhamos a merecer. Por isso que é algo que elimina a questão do mérito. A graça está envolvida aqui quando Deus é que realiza em Maria. Não é Maria que se coloca como uma selecionada, não é ela que vem a se escolher dentre todas as mulheres, não é Maria que se posiciona como a melhor ou pode apresentar melhores méritos. Não. Maria aqui é escolhida pela graça. Ela é abençoada por Deus. Deus vem até ela. Por isso, as palavras, posso colocar aqui as palavras que estão relatadas pelo anjo Gabriel. Diz aqui: alegra-te muito, favorecida. Quer dizer, ó escolhida de Deus, alegra-te. O Senhor é contigo, diz o anjo Gabriel. Ele diz: não temas, porque naturalmente, por que não temer? Justamente porque ela recebe
uma mensagem de um ser que não é deste mundo. Este ser se materializa diante dela, esse ser toma, ele se manifesta de acordo com os seus olhos humanos, os olhos de Maria. Ele fala no linguajar de Maria, ele fala no idioma de Maria, até porque os anjos não falam a língua dos homens, mas naquele momento ele se utiliza desse linguajar. Então é óbvio que qualquer ser humano teria terror diante da santidade deste anjo ou diante desta situação extraordinária. Ele diz: não temas, Maria, achaste graça diante de Deus. Serás mãe, mesmo sendo virgem. Veja só que coisa impressionante. Maria não iria ter nenhuma outra relação com qualquer outro ser humano, a não ser a receber em seu útero a semente do Filho de Deus. O seu filho será chamado Filho do Deus Altíssimo. Ele será o Messias. É isso que o anjo diz a ela. Ele será o Messias, o escolhido para ser o ungido descendente de Davi. E mais, o versículo de número, especialmente o versículo que nos traz aqui a palavra do anjo, no versículo 33, diz assim: ele governará para sempre, e esse para sempre é eternamente, e os descendentes de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Que anúncio, um anúncio impressionante, um anúncio que vai reconfigurar a mente e o coração dessa pequena jovem, de uma jovem que estava ainda na flor da idade. E ela faz algumas perguntas ao anjo. Ele diz: como será? Eu sou virgem, nunca tive uma relação com nenhum homem. E então o anjo contrapõe-se e diz: o Espírito Santo te possuirá. O poder de Deus fará isso. O ente santo que estará em ti, ele é Deus Santíssimo. Ele será chamado, então, o Filho de Deus. Por quê? Porque é justamente esta promessa que foi gravada nas Escrituras 700 anos antes de que essa Escritura pudesse ser cumprida, como estava a ser cumprida agora. 700 anos antes, o profeta Isaías já dizia no capítulo 7, versículo 14, e a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e este será chamado Emanuel. Isaías 7,14 já nos dizia isso. E então este anjo de anúncio, Gabriel, ele diz: para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. É algo impressionante. Deus vem até nós, desde todos os profetas e homens e mulheres que oravam no passado, e dizia: ó Senhor, se fendesses os céus e viesses até nós. E Deus então cumpriu a sua promessa. Qual a resposta de Maria? Perceba aí quais são as respostas que Maria dá, mesmo diante desta manifestação, quase que, vamos chamar de uma manifestação metafísica, algo que extrapola a mente e a concepção de qualquer ser humano. No versículo 38, ele nos diz assim: Maria então disse ao anjo: eu sou a serva do Senhor.
Eu sou a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. Vamos, em primeiro lugar, enfatizar quando Maria disse: eu sou a serva do Senhor. A noção aqui de obediência, de gratidão e de resignação, até porque Maria não tinha noção do que haveria de acontecer, a sua vida seria marcada não somente por ser o canal, a vida por onde o Filho de Deus iria se manifestar. Maria, ela se coloca na condição de escrava. É verdade. A palavra usada no original das Escrituras para serva, ainda que é muito brando, porque a serva ela pode opinar, ela pode dizer sim ou não. A escrava, ela obedecia porque tinha que obedecer. Ela sabia, ela se resignava, ela se submetia. Era uma questão de submissão e confiança. Ela dali não podia dizer eu quero ou não quero. Ela simplesmente disse sim, eu sou a serva do Senhor. Que se faça em mim a vontade dele, ou cumpra-se em mim a sua palavra. Apesar de todas as adversidades que ela iria viver com o Filho de Deus, Jesus, ela vivencia agora uma atitude de extrema obediência, de extrema submissão, de extrema confiança. Maria, ela então começa a viver um misto de alegria e adoração. Quando ela diz eu sou a serva do Senhor, ela está adorando. Por quê? Porque adorar a Deus é obedecê-lo. Muitos de nós temos uma concepção extremamente falha do que seja adoração. Você quer ver alguém adorando a Deus? Ele não está simplesmente a cantar, a balbuciar, a repetir palavras, frases de efeito. Ele está obedecendo. Obediência. Me lembro, por exemplo, de um dos versículos chaves do Antigo Testamento, quando o profeta Samuel vai inquirir o rei Saul, e a mensagem que Samuel diz a Saul, que havia desobedecido a Deus, mas com todas as formatações de um bom religioso, o profeta Samuel diz que o melhor é obedecer do que cultuar. Melhor é ser submisso do que simplesmente cumprir uma liturgia, ser uma pessoa religiosa. Maria, então, começa a perceber que a sua vida está a mudar. É um momento onde ela diz, cumpra-se a sua vontade em minha vida. Esse encontro mudou radicalmente a história de Maria. Foi após, então, Maria se apressou, diz o versículo 39, ela apressou-se em ir a uma povoação das montanhas da Judéia, nas montanhas da Judéia, e entrou na casa de Zacarias. Zacarias era parente, era um sacerdote de Deus no templo, e cumprimentou Isabel. E Isabel era a mulher de Zacarias. E quando Maria a cumprimentou, a criança que já estava no ventre de Maria há 6 meses, no ventre de Isabel há 6 meses, quando ela ouviu a saudação de Maria,
Então esta criança mexeu-se dentro de Isabel. E Isabel então ficou cheia ou controlada pelo Espírito Santo. E ela disse, Isabel disse em alta voz para Maria. Isabel estava plena do Espírito Santo, e este menino, este que estava no ventre de Isabel, era João Batista. João Batista. E ela disse então: abençoada és tu, ou bendita és tu, mais do que todas as mulheres, e abençoado é o filho que de ti há de nascer. Que grande honra para mim ser visitada pela mãe do meu Senhor. Esta palavra Senhor é uma palavra extremamente importante, porque este Senhor aqui não é um senhor, um pronome de tratamento, mas é Senhor no sentido do Senhor Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Êxodo, o Deus Jeová, ou Iavé, como queiram chamar, a mãe do meu Senhor. Mal ouvi a tua saudação, logo a criança que trago dentro de mim saltou de alegria. Feliz daquela que acreditou, porque nela se cumprirá o que foi dito da parte do Senhor. Hoje, quando nós vivemos uma série de interpolações com respeito ao nome de Maria, principalmente por causa da tradição católica romana, observamos algo muito importante para nós. Em primeiro lugar, Deus é o Deus da graça. Não existe mérito em Maria e também não existe mérito em qualquer um de nós, nenhum coração, nenhuma alma, nenhuma pessoa, ela pode querer a Deus, se Deus não vier até nós. E foi isso que Deus fez com Maria. Deus foi até ela. Maria recebeu Jesus pelo menos 2 vezes. Maria recebeu a presença de Jesus Cristo no seu útero, no seu ventre, e Maria recebeu Jesus em seu coração por meio da presença do Espírito Santo. Nós somos um bocadinho diferente de Maria. Maria, ela tem essa distinção, porque foi através dela que o Verbo se fez carne, mas nós também, nós podemos receber o Espírito Santo em nosso interior. E da mesma maneira que Maria foi salva, nós também podemos ser salvos. Da mesma maneira que esta ação extraordinária de transformação espiritual ocorreu em Maria, nós também podemos ser, a partir da nossa resolução de obedecermos radicalmente e de percebermos as ações de Deus que marcam a nossa vida, na nossa existência. Mas este momento que Maria teve, por isso ela é diferente de nós. Maria não pode ser um ser humano apenas igual a nós, porque ela é, das mulheres, a única que pôde gerar humanamente o Filho de Deus. E por isso ela canta, e por isso mesmo ela diz, ela afirma o que está no versículo 46. Ele diz assim: a minha alma, ela diz, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque ele olhou com amor para esta humilde serva.
O que podemos aprender aqui? Aprender que Deus está a tocar sempre a nossa história. Às vezes não percebemos. E na verdade, se Maria não estivesse mais sensibilizada pela obra divina do Espírito Santo, não somente a partir de Deus, mas também ela como correspondente deste amor, se não fosse temerosa, se não temesse a Deus, se não confiasse nele, talvez essa visitação poderia até não ser percebida, mas Deus a queria. A verdade é que muitas vezes Deus quer visitar-nos, mas nem sempre estamos dispostos a recebê-lo. Foi isso que ocorreu, por exemplo, com a cidade de Jerusalém. Jesus, então, no alto monte, do outro lado, a ver as muralhas de Jerusalém, no jardim, estava a dizer: Jerusalém, Jerusalém, e chorava por isso. Quantas vezes quis reunir-te como a galinha faz com os seus pintinhos, mas vós não reconhecestes o tempo da tua visitação, da visitação de Deus. Como é que a sua vida tem caminhado? Quais os momentos da tua história que devem ser percebidas as visitações de Deus? Deus não vai mais fazer o que fez com Maria na sua vida, como se fosse a sua vida agora, porque estes eventos são históricos, são definidos, são delimitados, eles entraram na história. Mas a tua história pode também ser alterada se estiveres também aberto, despertado para reconhecer, assim como Deus agiu na história para trazer o verbo à existência da carne, assim também Deus quer objetivamente tocar a sua vida, transformar o seu interior através da presença do Espírito Santo. O Senhor Jesus disse: não vos deixarei órfãos, não vos abandonarei, antes de ir assunto aos céus, para então voltar até naquele dia, quando todos estiverem presentes, todos, ele disse: eu vos enviarei o Espírito Santo. Ele convencerá o mundo da justiça, do pecado e do juízo. Ele será o vosso consolador. Abra-se a este relacionamento que vai além do racionalismo, da lógica humana, mas abra-se para uma relação profunda com Deus. Diga a mesma coisa que Maria disse. Diga ao Senhor: ó Senhor, aqui estou, sou a serva, sou o servo do Senhor, estou aqui para que se cumpra em mim a tua palavra. Esse é o propósito na vida de cada ser humano. Nós jamais poderemos viver uma vida com sentido se o Deus Todo-Poderoso não tocar a nossa história. Assim como ele tocou a história de Maria, ele também quer tocar a tua história. Abra-se ao Senhor. Fale, abra o seu coração. E, com certeza, o início de uma longa caminhada está a se abrir na sua vida. Muito bem, nós chegamos ao final. Esperamos que você seja edificado pela palavra do Evangelho. E agora nós esperamos que vejamos-nos no domingo que vem, e será o último domingo do Advento,
e esperamos que ah, este, este episódio possa ter também trazido algumas importantes lições para a sua vida. Espere em Deus, esperemos no Senhor, apesar de todas as dificuldades que temos passado. Mas Ele diz a nós, como disse a Maria: não temas, não temas, eu sou contigo. Grande abraço, nos vemos na semana que vem e não esqueça de buscar ao Senhor enquanto Ele está perto. Grande abraço.